Sindjus DF. Meu nome é Sandra, eu sou médica, sou servidora dessa casa e fui convidada a estar à frente do ProSaúde desde 2016. Hoje eu já vou iniciar pedindo desculpa a vocês, porque na nossa experiência a gente está sem cerimonial, então vocês vão ter que contar com a minha voz para fazer as apresentações para vocês. Hoje, o intuito dessa reunião é apresentar o estudo atuarial que foi feito. O que acontece? O ProSaúde, eu vou esboçar para vocês logo mais, ele vem vivendo uma situação econômico-financeira não sustentável ao longo do tempo. Com base nisso, as associações e nós, durante o Conselho Deliberativo, entendemos que era necessário fazer um estudo. Esse estudo foi realizado e foi divulgado. Todos ficaram alarmados, preocupados, e foi solicitada essa audiência para alguns esclarecimentos. Então, essa reunião ela vai acontecer com o intuito de explicar o que vem acontecendo e, principalmente, os cenários e o estudo apresentado. Essa abertura inicial era para estar sendo feita pelo presidente do Conselho Deliberativo, o desembargador Bellinati. Entretanto, nesse momento, ele está recebendo um prêmio na Câmara dos Deputados, uma cerimônia de entrega de medalha, diploma e malhete do mérito jurídico da Ordem Rui Barbosa. E, por esse motivo, ele não pôde estar presente. Incumbiu a mim de fazer as honras e a apresentação. Essa reunião, essa audiência, ela seguirá um processo que foi acordado entre as associações e a SEAB. Será feita uma breve apresentação pela Sejus, que será representada pelo seu presidente, Epitácio, seguida por uma apresentação do doutor Fábio, representante da AMAGES, e depois um representante da Sindjus, aqui está composto pelo Costa Neto e o Abdias. Logo após, a SEAB tomará a palavra e fará uma exposição da situação que levou à solicitação e à execução do estudo atuarial. Após a apresentação da SEAB, a empresa que realizou o estudo atuarial fará uma explanação do estudo, apresentando os cenários, e logo após estaremos disponíveis para receber as perguntas por escrito. Por quê? Porque pode ser que o tempo não dê para responder todas suficiente. Então, nós vamos receber todas. Todas serão objeto de um relatório no final. E o que for possível ser respondido aqui, será respondido aqui. Então, assim, nós vamos delimitar essa reunião à situação e aos cenários, à explicitação das dúvidas. Sei que está todo mundo alarmado. Eu, como servidora, também estou alarmada. Sei que nenhum dos cenários que vocês vão ver é satisfatório, porque todos trazem aumento. Mas, se a gente não fizer nada, nós podemos perder um plano que traz muitos benefícios. Então, nós vamos dar início com o Epitácio, fazendo a apresentação inicial da Sejus. É um momento histórico esse aqui, que ocorre no Tribunal de Justiça, certo? E hoje chegamos, então, à apresentação do estudo elaborado pela Messer Gama. Só fazendo uma retrospectiva, isso aí foi fruto de uma demanda que teve na gestão passada da Sejus, ainda era o presidente André Borato, de que os associados sempre reclamaram, falaram, olha, tem que fazer um estudo do ProSaúde, tem que ver essa questão do custeio, dos procedimentos elaborados e tudo mais. Então, fizemos, na época, em parceria com a AMAGES, esse estudo. Esse estudo ficou pronto agora em maio, né, salvo engano, né? E ele trouxe um cenário, vamos dizer assim, diferente daquilo que nós tínhamos imaginado lá atrás, né? Porque quando a Sejus, junto com a AMAGES, falou, não, vamos contratar um estudo, foi com a intenção de trazer soluções para esse custeio que aflige todos os servidores do Tribunal de Justiça, né? Eu mesmo já passei por isso, ficar anos e anos pagando cirurgia, então eu senti na pele como que funciona esse mecanismo. E o estudo veio, né, e apontou, falou, olha, espera aí, daqui
4 anos não teremos mais recurso para sustentar o plano de saúde, né? E aí, realmente, nós ficamos, tanto a Sejus quanto a Mais, no primeiro momento, surpresos, né? Porque vimos que as despesas já começaram a entrar na questão da reserva técnica do plano de saúde. E aí nós começamos a debater as soluções, né, para tentar manter o nosso plano saudável, né, para que nós possamos manter esse programa aí ao longo do tempo. Tá joia, pessoal? Então, eu não vou delongar muito, porque já são 14h25, era para começar às 14 horas em ponto. E só quero finalizar, deixar registrado que é papel da associação escutar seus associados. Nós temos uma cadeira junto ao Conselho do ProSaúde, apenas uma cadeira, mas nem por isso vamos deixar de defender sempre o interesse dos associados servidores do Tribunal de Justiça. Tá joia? Essa premissa nossa, ela é a premissa básica. Tá joia, pessoal? Obrigado. E nós estamos há alguns meses, né, já quase um ano, preocupados com a possibilidade de melhorar as condições do plano. Inicialmente, o estudo que nós buscamos pretendia estabelecer um teto para a nossa contribuição, para a nossa coparticipação, e aí nós acabamos sendo avisados, e aí num feliz momento, né? Nós sabemos aí que tem outros planos. Ontem mesmo eu estive no Ministério Público para buscar comparativos, buscar informações, e soube que o plano do MPDFT foi absorvido pelo plano do MPF, porque não tinha mais condição de caminhar com as próprias pernas, porque as questões financeiras ficaram bastante fragilizadas e bastante sensíveis. Então, de certa forma, fomos muito felizes em descobrir, em constatar que nós precisamos de mudança, e essas mudanças podem vir a evitar que o nosso plano amanhã tenha um tipo de solução como essa. Então, como a doutora Sandra disse, nós estamos todo mundo angustiados, mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar bastante felizes, porque a gente conseguiu muito, não tão muito, mas pelo menos de forma bastante antecipada, ter condições de mudar os rumos do plano. E muitos aqui sabem, é um programa que oferece coisas que nenhum outro programa oferece, né? Nenhum outro programa oferece. E também sabemos que, para oferecer tudo o que oferece, a gente precisa ter consciência de como que essas ofertas são custeadas, e aí por isso nós estamos aqui hoje, para compreender um pouco melhor e aí, claro, resolver acerca da melhor solução para continuarmos sendo beneficiados, como eu disse, com o mais amplo programa de assistência à saúde que os servidores e os juízes possam ter, e, ao mesmo tempo, preservar isso. Eu acho que conhecer o estudo que foi feito aqui pela empresa contratada pela Amages e pela Sejus, com certeza vai nos dar essa visão e, ao mesmo tempo, discernimento para poder decidirmos acerca das futuras propostas ou dos caminhos que o ProSaúde vem apresentar. Então, agradeço a presença de todo mundo. Isso é muito importante, ter esse quantitativo de pessoas aqui para poder, ao mesmo tempo, partilhar das discussões, oferecer sugestões e entender que o processo é um processo democrático, é um processo que tem que ser partilhado entre todos nós. Então, que nós possamos ter uma tarde aqui de bastante produtiva, e que possamos direcionar o nosso plano, o nosso programa para o melhor caminho possível, sem precisar amanhã estarmos aí com dores de cabeça para socorrê-lo. O objetivo, né, antes de fazer uma breve retrospectiva dos acontecimentos, né, após o estudo realizado, né, e a partir daí o conhecimento público desse estudo, dos cenários que foram apresentados, e também da iminência de se haver decisões por parte do Conselho Deliberativo do ProSaúde e, posteriormente, do Pleno Administrativo do TJ, nós imediatamente trabalhamos junto aos servidores, junto, né, aos beneficiários do plano, visitar todos os locais, no sentido de que a gente possa ter o tempo necessário para debater com calma, com tranquilidade, todas as vertentes, todas as nuances, e procurar compreender todos esses dados que foram coletados, né? Então, sabemos, pelo que foi repassado, né, pelos cenários que estão propostos e repassados, é preocupante, precisamos nos ater a isso, mas sabemos também que, para
conseguirmos achar uma solução e encaminhamentos corretos, é preciso que todos tenham a participação, é preciso que haja uma participação efetiva de todos os beneficiários, de todos os servidores do TJ. Então, a princípio, essa audiência pública, ela se dá com o objetivo de dar a maior transparência possível aos dados para todos os colegas, para a Sejus, a Maages, para os Sindijus, e que todos os colegas tenham conhecimento do que foi coletado, do que foi apresentado, dos cenários apresentados, e, a partir daí, a gente possa buscar debater, né, nos locais de trabalho. Nós vamos, posteriormente, fazer visitas em todos os fóruns, e aqui também no edifício sede, para, após essa apresentação, tanto dos colegas da SEAB, quanto dos responsáveis pela empresa que fez o estudo, né, que possa nos repassar minuciosamente todos os dados e todo o estudo feito acerca do tema. E, então, a partir daí, nós vamos, sim, buscar, temos já um cronograma feito no sentido de visitar todos os locais de trabalho, todos os fóruns, e aqui também, para a gente estar debatendo conjuntamente quais as soluções, quais os encaminhamentos que nós, enquanto representação dos servidores, temos que encaminhar em relação ao plano. Então, nos colocamos à disposição da categoria, à disposição dos colegas, para prosseguirmos e trilharmos pelo melhor caminho, em defesa do ProSaúde, em defesa da saúde dos nossos colegas, das nossas famílias. Para finalizar, exatamente, o Sindijus também vem pedindo ao Conselho Deliberativo, à administração, que tenhamos paridade no plano, para que o Sindijus também tenha participação, os servidores tenham participação no plano, para, a partir daí, a gente conjuntamente ter poder deliberatório dentro do ProSaúde. Ok? Então, são essas as questões iniciais, informando que realizaremos setoriais em todos os locais para debater esmiuçadamente tudo isso. Mas hoje é um dia para que a gente faça uma análise técnica, para que todos possam ter conhecimento acerca da atual situação do nosso ProSaúde. Muito obrigado. Vou passar alguns dados, acho até que para dar uma ciência maior, apesar de estar tudo divulgado na intranet, do que é o ProSaúde, né? Acho que aqui todo mundo sabe, porque vocês estão aqui, a maior parte deve ser beneficiários. É um programa de assistência à saúde e benefícios sociais dos magistrados, servidores do TJ e os seus dependentes. Hoje, o nosso número de vidas pode até dar um pouquinho diferente do que o estudo vai mostrar, porque esse dado está atualizado, e o estudo, todos os dados foram coletados em dezembro. Então, o total de vidas hoje é de 21.903 beneficiários, sendo que desses, 8.655 são titulares. O que é a missão do ProSaúde? Né? É prover saúde aos magistrados, servidores do TJ e respectivos dependentes. Hoje, isso ainda é feito na modalidade de assistência direta e indireta. Vocês podem utilizar os serviços credenciados ou a forma indireta, através do reembolso. É um plano de autogestão, não vinculado à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. É uma pessoa jurídica de direito público e privado, o que vai trazendo algumas características bem peculiares e diferentes dos planos comerciais. O nosso responsável legal é o desembargador-presidente do Conselho Deliberativo, hoje o Dr. Bellinati. A administração do ProSaúde. Quem administra o ProSaúde? O Conselho Deliberativo e a SEAB. A estrutura administrativa desse plano é a SEAB, que é uma estrutura ligada à Secretaria-Geral. Tem a SEAB, as duas subsecretarias, que é a SUAB e a SUFIC, e os demais serviços. A SEAB, na verdade, ela tem uma função técnica, extremamente técnica, de fazer análise, de levar os pareceres, de subsidiar as decisões que são tomadas pelo Conselho Deliberativo. Então, a SEAB não tem direito a voto, não tem direito a tomar decisões. O que é decidido prontamente pela SEAB é meramente o que já está estabelecido nos normativos. Qualquer outra demanda é decidida no Conselho Deliberativo. E tudo que demanda
a alteração no regulamento geral é decidido no pleno, no Tribunal Pleno do TJ. A composição do Conselho Deliberativo, para aqueles que ainda não conhecem, é o desembargador, que é indicado pela presidência, o representante da ACEJUS e da AMAGES, para representar todos os seus beneficiários, a AMAGES representando o interesse dos magistrados e a ACEJUS representando o interesse de todos os servidores. Segue CEOF, CESA e RH. Como é que é feito o controle em cima do ProSaúde? Como é que é feita, como é que se dá a nossa governança? Então, primeiramente, decisões são colegiadas, é no Conselho Deliberativo. O controle interno do ProSaúde, de tudo o que vocês fazem em hospitais, em clínicas, ele passa por uma auditoria, um controle feito por uma empresa que é contratada mediante licitação. Os ordenadores de despesa, quem paga os recursos, quem assina por eles? Secretaria-Geral e presidente do Conselho Deliberativo. Isso dos recursos próprios, porque todo recurso orçamentário está na responsabilidade da CEOF. Instâncias fiscalizadoras. Nós temos o Conselho Fiscal do ProSaúde, Conselho Deliberativo, a CECI e o TCU. O TCU por conta das contas que vem do orçamento. A composição do Conselho Fiscal é um membro indicado pela presidência, um indicado pela corregedoria, um membro titular indicado pela CEJUS e 2 suplentes indicados pela CEJUS. O que esse Conselho Fiscal faz? Mensalmente, a gente faz um balanço, um relatório de prestação de contas de tudo que é utilizado e pago com recurso próprio. O Conselho Fiscal analisa e valida, bem como a prestação de contas anual, também é validada por esse Conselho Fiscal, e depois que ele aprova, é validado novamente pelo Conselho Deliberativo. A CECI também realiza auditorias nos processos, e nós fomos auditados o ano passado, e teve sugestões de melhorias que estão sendo implementadas, mas nenhuma irregularidade foi constatada. Além disso, faz parte também da nossa governança a transparência, né? Motivo pelo qual também estamos aqui. O que é a transparência? Tudo que o ProSaúde faz, as reuniões do Conselho Deliberativo, as decisões desse conselho, os normativos, os relatórios financeiros mensal, bem como esses relatórios anuais, estão divulgados na nossa página ProSaúde, tanto na intranet quanto na internet. Então, vocês podem pegar pelos links e poder consultar mais até dos normativos, dos benefícios, de tudo que o plano oferece. Até falando em transparência, muita gente reclamou, a gente ouviu pelos corredores, que esse estudo não foi transparente. Esse estudo ele foi decidido em reunião do Conselho Deliberativo e está divulgada as atas em que foi tomada essa decisão. O estudo foi realizado, iniciado em dezembro de 2017 e finalizado, entregue, o produto final apenas em julho, que foi quando as associações divulgaram. Então, assim, em nenhum momento faltou a transparência desse processo. Só não tinha como ser divulgado antes, porque antes não estava finalizado. Mas a ideia, desde o início e desde as reuniões do Conselho, foi justamente a apresentação e depois o debate, enquetes, era esse o tema, né? Quais são os serviços que o plano oferece? Como o doutor Fábio falou, é um plano que tem benefícios que nenhum outro plano comercial tem. Ele tem uma assistência médica e hospitalar no DF e nacional, através de operadoras. Tratamentos seriados, que foram sendo incluídos ao longo das mudanças normativas e tudo mais. Hoje a gente tem acupuntura, fisioterapia, fono, hidroterapia, pilates, psicologia, uma série de variações disso, psicomotricidade, RPG. O tratamento alto custo,
A assistência domiciliar, na modalidade de reembolso, a assistência odontológica na modalidade de reembolso e a remoção também na modalidade de reembolso. Todos esses produtos, sejam eles serviços, benefícios, eles estão disponíveis para os magistrados, servidores e seus dependentes. De benefícios, hoje a gente tem a assistência farmacêutica, que eu acho que é pouco comum nos demais planos, o auxílio para tratamento fora de domicílio, o auxílio para órtese, prótese, equipamentos não cirúrgicos, assistência psicopedagógica, assistência funeral para o dependente falecido. E ainda tem o atendimento nacional através de operadoras, que hoje a gente tem credenciada a Gama, e a Unimed CNU, que estamos apenas aguardando a assinatura do contrato. Então, nas próximas semanas, vocês receberão a notícia de um novo contrato com a Unimed. Mas nós viemos aqui para falar de receitas, gastos e o porquê do estudo. De onde que vêm as receitas do ProSaúde? Vem da contribuição da União, que é a dotação orçamentária, vem da contribuição mensal, que todos nós, servidores e magistrados, contribuímos na modalidade de 2% titular, 1% cônjuge, ex-companheiro, enteados, 3% os pais, e os filhos são beneficiários isentos. Além disso, todos nós temos uma coparticipação em todos os procedimentos, consultas, cirurgias, atendimento de alto custo, órteses, próteses, em tudo. Eu recebi o convite para estar à frente da SEAB em abril de 2016. Na época, o desembargador Mário Machado me fez o convite. Estava em um momento que estava sendo anunciada algumas quebras de planos comerciais. E minha primeira pergunta foi: qual a situação do ProSaúde? Está me entregando um plano quebrado? Não, de jeito nenhum. O plano é superavitário. E para todos nós que olhamos e conferimos aquele relatório mensal que está disponibilizado na internet, a gente vê uma reserva gorda, que chegou a ser anunciada por alguém, em algum momento, como uma reserva milionária. Fiquei tranquila, assumi, entrei, comecei a aprender e fazer análises. Alguns colegas aqui já até participaram lá também, já deviam ter me anunciado lá atrás, que não era bem isso. Fomos fazer a primeira verificação, a primeira validação do que estava acontecendo com o ProSaúde. Já no começo, quando olha aquela reserva, que é a única que a gente tem, a gente vê que é uma reserva insatisfatória, porque ela não cobre o custo, o gasto do ProSaúde de um ano. Então, em qualquer eventualidade, aquela reserva seria insatisfatória. Planos comerciais até têm outras reservas. Tem PEONA, reserva de contingência, outras formas de aplicação. O nosso plano só tem essa, e ela não é satisfatória. E isso a gente já vem verificando e sinalizando para as associações, Conselho Deliberativo, para a gestão anterior e essa nova gestão, de que seria necessário mudar alguma coisa para garantir uma sustentabilidade. Outro ponto que não ajuda na receita. A receita é um percentual em cima do nosso salário. O nosso salário teve um momento de acréscimos, de incrementos, mas todos nós sabemos que isso está congelado. Então, para o ProSaúde, significa receita congelada. Alguns benefícios eles são, de fato, desvinculados da natureza assistencial de saúde do plano. Isso é só uma amostra do que a gente identificou imediatamente. Tá? O relatório, o estudo atuarial, esse não é o primeiro. Em 2013, foi realizado um estudo atuarial. Esse estudo atuarial evidenciou uma sinistralidade, que significa quando você tem eventos, gastos, acima do que você tem de receita, de 110%. E já demonstrava uma necessidade de reajuste
uma construção de cenários que não puderam, por algum momento, por algum motivo, ser aplicado naquele momento. O relatório financeiro, em 2014, já apontava gastos crescentes, acima das receitas, e a previsão de uso da reserva para os próximos anos. Esse foi o cenário de quando eu assumi. Ao longo dessa gestão, 2016-2018, a gente já foi sinalizando, tanto para a gestão da casa, quanto no Conselho Deliberativo, que a nossa reserva ela era insuficiente, os nossos gastos eram crescentes e precisava se fazer algo para controlar. Em paralelo, as associações pediam, reiteradas vezes, devido à preocupação com todos nós, servidores e magistrados, que fosse feita uma mudança na formatação do plano, porque todos nós pagamos com a participação e uma grande parcela de nós tem um endividamento junto ao ProSaúde, que não é bom nem para a pessoa e nem para o plano, o que era um grande problema. Soma-se a tudo isso, vem o orçamento, vem a PEC, que congela o orçamento. Ou seja, a nossa receita não iria aumentar e os gastos crescendo. Diante disso, o que é feito quando você tem um gasto que é maior do que sua receita? Primeira medida, controlar gastos. Vamos verificar por onde estão indo, por onde está escoando o dinheiro do ProSaúde. Primeira medida nossa foi tentar adquirir, e nós conseguimos com o apoio da casa, um sistema informatizado, que ele está em implementação e será entregue para a gente, começará a funcionar, vocês verão o benefício deles, a partir do primeiro semestre de 2019. Vai trazer grandes modificações? Sim, vai desburocratizar, vai facilitar a vida para o beneficiário. E, para a gente, enquanto gestão, ele também vai trazer a possibilidade de controle mais eficaz, de indicadores, de propor novas ações. Também adotamos uma tabela unificada entre todos os tribunais. Ali estão os nomes de todos os tribunais, do Senado. Foi um termo de cooperação técnica. Isso significa que nós prestamos hoje os mesmos serviços, os mesmos procedimentos que todos os tribunais. Não tem mais assim, tal tribunal tem tal procedimento, aqui não paga. Essa tabela ela amplifica o número de procedimentos e dá uma igualdade da gente com os demais tribunais. Foi feita revisão de normas para adequar, para modernizar, para incluir alguns procedimentos que os beneficiários estavam solicitando e estavam tendo que fazer via indireta, solicitar reembolso, não tinham como pagar, porque não tinham as modalidades. Parece que tudo isso foi feito para gastar mais, né? Porque está incluindo, e a gente até esperava isso. Só que, paralelo, a gente fez um edital para credenciamento, que, conforme a Lei 866, deu um parâmetro para todos eles de um tratamento igual, mesmo valor. E isso tudo vai trazendo economias e segurança para a gente. Foi estabelecido protocolos de OPME. No que? A gente fazia revisão, OPME, órtese, prótese e materiais especiais utilizados em cirurgia. Por quê? Porque eu assumi isso bem na época da máfia das próteses. Então, a gente precisou fazer revisão, e continuamos fazendo revisão técnica dos materiais que são condizentes com os procedimentos, para que não sejam pedidos desnecessários ou apenas uma elevação de custos. Começamos a proceder a uma análise criteriosa dos principais elevadores de contas hospitalares, uma revisão continuada do desenvolvimento médico-tecnológico, para a gente não simplesmente incrementar tecnologia, que é elevação de custo, mas uma tecnologia que traga uma melhora substancial na qualidade de vida ou na segurança do nosso beneficiário. Da mesma forma, para a pertinência de novos procedimentos. Apesar das mudanças aplicadas, e a gente conseguiu uma aparente contenção de gastos, porque a gente começou a ver o quanto a gente economizou em OPME, o quanto a nossa tabela com os hospitais estava reduzindo. Apesar de todo esse controle, o valor global da nossa despesa aumentou.
Foi novo susto? Não, não foi. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque a inclusão de tecnologia pelos hospitais, pelos médicos, procedimentos novos, novos materiais, a própria inflação médica, o envelhecimento da nossa população de beneficiários, o alto uso, a frequência de uso, o aumento no processamento, isso tudo já eleva. Entretanto, a gente tinha uma retenção por incapacidade de processamento das contas, então a gente tinha uma retenção de faturas em análise. Se vocês olharem os relatórios, ele vem lá um montante dizendo faturas em análise, 30 e tantos milhões. Então, esses 30 e tantos milhões eram faturas que nós devíamos, mas que nós não tínhamos capacidade de processar e pagar. Nós também aumentamos, mudamos a forma de processamento, incrementamos algumas medidas, e esse processamento foi acelerado. Então, assim, hoje, estamos entrando numa nova etapa de contas em dia, mas isso também causou uma elevação nas contas. Então, assim, parecia que a gente não estava contendo gasto, mas, na verdade, a gente estava pagando alguma coisa represada. Vou tentar mostrar aqui, em alguns gráficos. Não vai ajudar, porque eu estou tremendo, mas tentem acompanhar. 2013, 2014, 2015, receita aumentando, receita ao vermelhinho. Nós tivemos um período em que o orçamento aumentava, em que o nosso salário teve algum adicional, e depois essa receita começa, de 2016 para cá, ela estabiliza. Em paralelo, a nossa despesa, que é o azul, ela vem aumentando por todos esses fatores. E aqui, em 2016, ela dá um salto. Vou justificar por quê. Isso aqui, em laranja, são análises de faturas represadas. 2014, um montante, 2015, um montante, 2016, esse montante muito alto. E isso aqui foi o que a gente pagou adicional, além dos gastos. Então, além de todas as justificativas para o aumento, a gente hoje está com as contas equilibradas. Se vocês olharem lá no próximo mês, o relatório de agosto, provavelmente já não vai ter faturas em análise. Nós já estamos quase zerados do represado. Despesa maior que receita, a gente precisa tirar dinheiro de algum lugar. A gente está tirando da reserva. Então, a partir daqui, a gente começou a fazer um resgate maior naquela reserva. Com isso, caem as nossas aplicações. E aí chega o momento que a gente explicou para vocês. Isso vem sendo evidenciado em 2016, mais profundamente em 2017, foi motivo do balanço da gestão, a gente explicou isso para a gestão, está divulgado em todos os relatórios, nas atas do Conselho, e foi sendo posto isso para o Conselho durante todo o tempo. Associações querendo um plano novo, em que a gente não tivesse mais coparticipação, em que tivesse melhorias para os nossos servidores e magistrados, e o plano precisando de algo que o equilibrasse. Foi solicitada a realização de um estudo atuarial. As duas associações que participam do Conselho Deliberativo, a MAGES e a Sejus, apoiaram, contrataram e patrocinaram esse estudo. Esse estudo foi feito pela empresa Mercer Gama, que vocês vão ouvir falar agora, daqui a pouco, que está aqui o representante, o César e o Glaucio. E eles evidenciaram o que a gente já vinha apresentando, que o gasto é superior à receita, que precisa ser feito algo. Como eles constroem isso? Não sei, gente, eles são atuários. O que a gente fornece são os dados, valida se os dados deles estão corretos, e eles propuseram alguns cenários. Tem cenário melhor ou pior? E aí vai ser motivo de debate de vocês com as associações. Porque, para nós, enquanto plano, todos eles visam apenas a equilibrar as nossas contas, que o gasto seja igual à receita. Vai ter propostas que têm percentual de ajuste para uma reserva? Sim, mas não é o que nós estamos propondo nesse momento. O que nós queremos nesse momento é apenas o equilíbrio econômico-financeiro de uma forma que o plano seja sustentável.
Depois que o estudo for apresentado e vocês enviarem as perguntas por escrito, nós responderemos, vocês debaterão com as associações, mas nós estaremos levando essa proposição ao Conselho Deliberativo, onde será debatida as propostas. Uma proposta ou mais será enviada ao Pleno e cabe ao Pleno decidir qual proposta será melhor para o plano. Existe alguma forma de não se aplicar essa proposta? De não se fazer nada? A gente já vem vivenciando isso desde 2013. Né? A gente já tem um estudo anterior que evidencia isso. É difícil para a gente, com um salário congelado, saber que a gente vai ter um gasto adicional, mas se a gente não o fizer, a gente pode ficar sem plano sim nos próximos anos. Então, gente, desculpa não ter nenhuma notícia inspiradora ou que os confortasse, mas obrigada pela atenção. Eu vou passar a palavra agora para o... Vai ser o Glaucio ou César? Para o César, que é o representante da empresa Mercer, que realizou o estudo. Tá, o primeiro item que eu deixamos é o perfil do programa, é algo que a doutora Sandra ela já informou, e o que vocês também já têm embaixo aí do conhecimento, qual que é a característica do produto que vocês estão com benefício aí do plano. Né? O Plano ProSaúde, ele é um programa de benefícios sociais com finalidade de oferecer aos seus magistrados e servidores do TJDF e seus respectivos dependentes. É uma operadora como a autogestão, que tem com a entidade sem fim lucrativa, mantida com recurso dos magistrados e servidores do tribunal, junto com o Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, que visa como manutenção da assistência médica com padrão à saúde aos seus colaboradores, aí, com o menor custo possível para gerir essa gestão à saúde. E a segmentação assistencial deste programa é um rol de procedimento extra-rol, coberto, quando eu falei extra-rol, porque tem aqueles que são obrigatórios perante a Agência Nacional, que não é o caso aqui de vocês, é um plano fora dessa modalidade aí, regulada pela agência. Então, o plano oferece mais do que a obrigação mínima das operadoras aí que comercializam plano de gestão à saúde, e até mesmo operadoras de gestão, seja por RH ou por magistrados. Então, só aquilo que a doutora Sandra já falou, ela oferece aí um plano ambulatorial com hospitalar e obstetrícia, com padrão de acomodação de apartamento individual, oferece aí a home care, farmacêuticos, assistência psicopedagógico, funeral, que não é um item assistencial, tá? Mas é uma oferta a esse produto que oferece aí aos servidores, tá? Com auxílio para óteses e próteses e implementos médicos odontológicos e hospitalares. E a abrangência dela é uma cobertura nacional, sendo através de convênios próprios ou de contratos à livre escolha, mediante a reembolso, de acordo com uma tabela de programação aí dos pagamentos do reembolso que são gerados. Então, aqui só para mostrar uma estatística da carteira, como que está aí o perfil do beneficiário. Então, se a gente for comparar... Desculpa. O de cima. Então, se a gente for comparar no início aqui de 2013, vem uma carteira que tendencia ao crescimento. Isso é positivo para a operadora, porque se traz maior receita e também aí ao benefício do colaborador para ter essa assistência médica à medida que for a necessidade deste beneficiário. Tá? Com uma estatística aqui dos dados, dentro deste período estudado, do ano de 2017, o ProSaúde apresentou na base atuarial, na base desse estudo, de 21.850 beneficiários ativos, onde foi estudado o diagnóstico dessa operação
assistência à saúde. Tá? A taxa de crescimento comparado do ano de 2017 para 2016 representa 3% de crescimento, numa idade média de 37 anos, que é essa carteira. E a razão de dependentes sobre o titular é quantos dependentes desse titular está ligado a esse programa, que é em torno de 2 dependentes para cada titular, tá? Arredondando, porque ali é 1,55. E, ao mesmo tempo, ali é a razão de homens por mulheres, que é 0,83. Ou seja, eu tenho uma massa de beneficiários feminino um pouco maior nessa carteira, que também, com consequência, ela também gera um pouco de maior gasto, seja por prevenção ou até mesmo pelo período que é determinado, o período fértil aí da mulher, que, segundo o Sistema Único de Saúde, esse número é representado, a idade é de 10 a 49 anos do período fértil da mulher, que dentro desta carteira se representa por 6.623 mulheres ativas, que é uma proporção de 55% dessa carteira, ok? Analisando o outro lado aqui, eu tenho a pirâmide etária desta população, é o que a doutora Sandra nos informou, aí, que a carteira também ela vem envelhecendo, mas não só dentro dessa carteira, como no nível nacional ou mundial. Porém, dentro do plano, ele tem um item específico que está ali dentro não é contrato, é o registro, né? O regulamento, desculpa. No regulamento, ele fala que todo beneficiário, ao completar 21 anos, ou estiver estudando até os 24 anos de idade, ele é desligado do plano de saúde. Então, por isso que eu tenho esse comportamento, onde essa massa ela vem crescendo, depois aqui, de 20 aos 24 anos, eu tenho essa evasão de beneficiários, depois eu tenho aqui a massa magistrada, aqui a massa dos beneficiários que permanecem ativos no plano. Porém, esse item aqui, gostaria de mostrar aqui, hoje, dentro de um plano de saúde, o que mantém a sustentabilidade também no plano de saúde é aquela massa mais jovem, subsidiando a massa mais idosa, porque ela tendencia ao custo menor desta população. Então, aqui eu tenho uma característica que ela auxilia o plano, que é essa massa até completar 24 anos, só que ela também, nesse período ainda, ela sai do plano, ou ela deixa um custo, ou então ela deixa também uma receita que poderia auxiliar a autogestão para permanecer ao equilíbrio aí financeiro do plano, ok? Porém, como eu falei, que a massa de média de 37 anos, então eu tenho uma gama de usuários aqui bastante alto, que gera também, né, aos 37 anos, gera também um custo maior, que vem aí tendenciando aos gastos aí do plano de saúde. Ok? Só ali, analisando a população, 45% dessa população do sexo masculino e 54% do sexo feminino. Uma outra análise que a gente traz aqui é qual é o número de beneficiários que contribuem com o plano de assistência à saúde. Então, primeiro eu tenho uma massa que ela não contribui, né, que também é uma outra item que eu não falei anteriormente, que é a massa mais jovem, ela é isenta de contribuição, que ela está representando em torno de 32% dessa massa. Então, ela só gera custo para esse plano, mas não gera um equilíbrio econômico-financeiro para trazer receita para subsidiar a massa mais idosa do plano. Tá? O segundo item aqui são os beneficiários que contribuem com 1%, que está representando em torno de 20% dessa população, os seus titulares, que está aí uma massa de 40%, contribui com 2%, e uma massa que baixa em torno de 7%, 10%, que contribui com um percentual de 3%. Ok? Analisando o gráfico aqui ao lado, eu tenho o valor da contribuição desses beneficiários, o custo que elas geram e o orçamento da União.
Então, eu tenho aqui uma massa, que é o beneficiário que não contribui, ele tem um custo per capita em torno de R$ 230 ali, custo médio mensal gerado para o ProSaúde, tá? E não tem contribuição. Depois eu venho a segunda massa aqui, contribuindo com 1%, ele gera em torno de 500 a 600, 540 a 600 reais, o custo per capita de utilização e um ticket médio, né, um valor de mensalidade abaixo aí de R$ 200. Né? E depois eu tenho uma outra, venho evoluindo aqui, eu tenho essa massa, que ela é pequena, que é um custeio aqui, que contribui com 3%, gera um custo altíssimo, que é em torno de R$ 1.200 por mês, e ela contribui somente com R$ 400. Tá? Essa massa já é a massa dos seus agregados, pais, a Sandra me ajuda? São os pais, contribuem com 3%. Pais, irmãos e tutelados. Ok, obrigado. E aqui eu coloquei um total, só me desculpa que eu deveria ter colocado o item orçamento junto aqui com o valor que contribui. Mas a gente consegue perceber, se eu for juntar esses dois quadrinhos, a mensalidade e mais o valor da orçamentário, acumulando ali os dois, não sustenta o equilíbrio econômico. Ou seja, eu tenho uma despesa maior do que os valores que eu contribuo e o valor que são de orçamento do plano. Tá. Outra análise, esse aqui é bem interessante, só para deixar claro que esse aqui é um estudo que é analisado, a matriz de risco, é a estratificação de beneficiário. O que ele traz, esse cenário aqui? Ele mostra como que o beneficiário está naquele momento. Ele está gerando alto custo para a operadora ou ele não gera nenhum custo? E o comportamento estatístico e médica dessa população. Então, para vocês terem um conhecimento aqui, eu vou pegar o item altíssimo custo. Então, é o meu beneficiário, o beneficiário do programa, que é em torno de 217 beneficiários, que geram um altíssimo custo para a operadora, que gera em torno, no ano, de 36 milhões, num custo médio por membro, por mês, de R$ 18 mil. Tá? Então, são R$ 18 mil de 217 usuários que estão gerando altíssimo custo à operadora, ao programa. E eu tenho o segundo aqui, que é o alto risco e alto custo, que está em torno de, o número de 3.692 beneficiários, que corresponde a 17%, que tem um custo por mês, por membro, de R$ 1.075. Tá? O que chama atenção aqui nesse quadro, eu tenho uma massa aqui de doente diagnosticado como crônico, que é o que foi extraído da base, que representa 5.600 beneficiários, identificados estatisticamente pela frequência que utiliza ao atendimento assistencial, ambulatorial e internado, que representa um custo mês de R$ 152, e a idade média dessa massa é 36 anos de idade. Ok? Então, este item aqui, aí eu tenho aqui os fatores de risco presente, alto e baixo, e também um número aqui, o bem-estar, que é o beneficiário que não utilizou o plano nos últimos 12 meses. Ele só contribuiu, mas segundo ele, não tinha necessidade ou não sentiu nenhum mal-estar para procurar um tratamento médico, tá? Que representa 3.900 beneficiários, ok? Sem gerar nenhum custo. Porém, também com uma idade de 35 anos de idade. E aquele beneficiário, 598, que saiu do plano e deixou uma despesa, ou ele contribuiu, mas também teve aquela despesa assistencial, que é em torno de R$ 2.000 por mês. Ok? Só que essa massa doente crônica, se eu não faço uma prevenção
ao cuidado médico dessa massa, ela tendencia ao envelhecimento, como a gente pode reparar, que aqui aos 36 anos de idade, a massa já foi diagnosticada como doente crônico. Se eu não fazer uma prevenção com essa massa, ela tendencia ao longo da idade, que você vê aqui que de 36, 40, 49 anos de idade, ela tendencia aqui ao gerar um custo mais alto para o programa. Ok? Então, nesse total, representa que 62% da massa ela já está diagnosticada por uma doença ou alguma prevenção que ela tendencia a fazer para que utilize o plano. Ok? Aqui eu tenho os valores que a doutora Sandra ela já passou, porém pode dar um pouco de diferença por causa do período aí da base que foi estudado, que é os valores da receita e despesa do programa. Então, aqui eu tenho, de 2015, 101 milhões de despesa assistencial, e, depois caiu para 100, e subiu aí para o ano de 2017 de 142 milhões de reais. Tá? Nesses últimos 3 anos, uma despesa de 115 milhões por ano. Essa despesa indexadores aqui, que eu tenho um valor aqui inflacionário por ano, é o que mostra só no tempo, para trazer todos no mesmo tempo. Então, se eu for analisar 2015, quanto que esses 101 milhões estaria valendo hoje, em julho, onde foi junho que foi entregue o estudo, quanto que ele estaria valendo hoje esse valor, esse dinheiro, né, no seu tempo. Então, 141 milhões, e em 2017, essa massa, esse custo gerado, 158 milhões. Ok? Então, a gente também consegue perceber aqui que a evolução daquele custo ele veio crescendo gradativamente ao longo do período aí da utilização assistencial. Tá? Aí eu tenho aqui o número de beneficiários, tá? O beneficiário exposto e o beneficiário ativo. Tá? O beneficiário exposto, o que é esse? É aquele beneficiário que é exposto ao risco, à utilização assistencial à saúde. Ou seja, ele viu a necessidade de usar o plano, utilizou o plano. Então, ou seja, representa 83% dessa carteira, em um momento, em 2017, procurou assistência à saúde através do programa do ProSaúde. Eu não sei se eu estou falando rápido, tá bom? Tá, obrigado. O próximo cenário aqui, que é a estatística que mostra o número de beneficiários versus a sinistralidade. Então, é aquilo que a doutora Sandra também já informou, o que seria a sinistralidade, é quanto que eu contribuo e a despesa que foi paga por esta contribuição. Ou seja, no ano de 2013, eu já teve uma sinistralidade de 102,3. Ou seja, já houve um déficit em 2013 de 2,3% de gasto desse plano. Ou seja, saiu da reserva para cobrir esse risco. Depois eu venho aqui em 2014, 15, 16, que houve uma sinistralidade um pouco menor, e depois, em 2017, uma sinistralidade de 108,4%, ou seja, um déficit de 8,4%. Tá? Só comparando com o sinistro com e sem orçamento, que na frente tem um estudo, e se eu não tivesse orçamento, como que estaria o gasto, como estaria a sinistralidade da operadora? Então, só para comparar no ano de 2017, se não estivesse o orçamento, o orçamentário para contribuir com o custeio do plano, teria hoje, em 2017, uma sinistralidade de 253% sobre o plano.
esse outro cenário aqui, que também é bem interessante, que nós utilizamos aqui, a distribuição de faixa etária, que a ANS obriga as operadoras na parte de comercialização do plano. Então, se hoje, por exemplo, se o ProSaúde seguisse a legislação da ANS, nós teríamos essa distribuição aqui de beneficiários. Ou seja, de 0 a 18 anos, por exemplo, teria 5.514 beneficiários, e a massa mais idosa, 59 anos de idade ou mais, seria 3.862 beneficiários. Mas como seria nessa distribuição a sinistralidade por faixa? Então, aqui a gente consegue perceber que de 0 a 18 anos, eu tenho um custo de R$ 260, né, o recurso da União, que contribui no valor de R$ 215, e a coparticipação média por beneficiário, 73 centavos, que daria uma sinistralidade desse plano, dessa faixa etária, de 120%. Ou seja, um déficit somente nessa massa de 0 a 18 anos de 20,8%. Depois eu tenho aqui 19 anos de idade, uma sinistralidade adequada, 63%. E depois eu tenho a minha massa aqui de 24 a 28 anos de idade, também por causa do período fértil e devido também à procura para prevenção, eu tenho uma sinistralidade de 112,59%. Ou então ali também contribui com as internações, ou então os partos que vieram acontecendo aí ao longo aí do plano. Tá? E depois eu tenho aqui de 54 anos de idade, 158% de sinistralidade, 59 anos ou mais, de 290% de sinistralidade, que representa esse total de 21.721 beneficiários que em algum momento o beneficiário exposto que utilizou o plano de saúde gerou uma sinistralidade no ano de 2017, 128%. Tá? O cenário anterior, que eu falo 108, porque eu tive aquele beneficiário que não, ele contribuiu, mas não usou. Por isso que tendencia a sinistralidade aí, um retorno de 108%. Tá? Mas aqui, somente a massa que utilizou o plano gerou uma sinistralidade de 128, ou seja, um déficit de 28%. Tá? Se essa massa, se ela tivesse contribuindo, eu teria aqui, na teoria, uma taxa de sinistralidade menor, porém, subsidiando essas duas faixas etárias de 54, 58 ou 59 anos de idade e uma sinistralidade talvez equilibrada. Então, nesse próximo item aqui, bem rapidinho, só para vocês entenderem os próximos cenários que estão gerados. Então, eles estão gerados baseado neste cenário, a evolução da carteira, né? O estudo baseado dos últimos 4 anos, o comportamento dessa massa, gerou as projeções atuariais para que de 2018 a 2022, qual seria o comportamento e o sinistro dessa massa. Então, 2018, aí volta uma recuperação de 86%. Um reajuste de uma sinistralidade, uma sinistralidade de 123% e vai evoluindo até o ano de 2022, uma sinistralidade de 142%. Então, para que ocorra o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, que a receita e a despesa sejam iguais, eu teria, por exemplo, que no ano de 2018, um percentual de reajuste de 86% sobre aqueles percentuais de contribuição, 0, 1, 2 ou 3%. Tá? E em 2022, um percentual de 122% de reajuste. Tá? Então, baseado aqui já no primeiro cenário. Então,
aqui eu tenho só o objetivo, o que trouxe ao estudo atuarial para trazer o equilíbrio econômico-financeiro do plano para a sustentabilidade dele a curto e longo prazo. Tá? Então, quais foram as premissas utilizadas para essas projeções atuariais? Então, tem aqui a taxa de juros anual de 3,8%, a inflação, a INES de 3,25%, o crescimento real salarial de 1%. O Age Infect e o HCCTR são estudos atuariais que analisa o envelhecimento da carteira, quanto que a massa jovem até a massa idosa, quanto que automaticamente ela cresce o custo, 2,12%, com o Age Infect. E o HCCTR é a inflação real do programa, tá? 3,25%. E as probabilidades e as taxas aqui, a tábua de mortalidade para evoluir essa massa. Então, foram usadas 3 tábuas de mortalidade. O Álvaros Vinda, a T49 e RP 2000. Tá? Então, vem o primeiro cenário. Qual que é o primeiro cenário? Ele me pergunta aqui, estabelecer contribuições mensais ou percentuais de coparticipação se são compatíveis com a receita e despesa do programa. Analisar qual o percentual de reajuste para trazer o equilíbrio econômico-financeiro ou propor a substituição do programa. Então, eu tenho o resultado do primeiro estudo. Então, para que traga o equilíbrio econômico-financeiro, receita igual a despesa, terei que ajustar a carteira para o ano de 2018. Eu vou colocar o exemplo aqui do seu titular do plano. Sairia de uma percentual de 2% para 3,73%. Ok? E a massa beneficiário 2 ali, de 1 a 86%, que são seus cônjuges ou companheiros. Permanecendo isento os seus dependentes. Ok? A avaliação atuarial, ela parte do sistema de benefícios que hoje existe para o plano e qual é o custo que está sendo projetado ano a ano. Foi projetado 2018, 2019, 20, 21 e 22. Hoje, você tem um plano de custeio para o seu plano, não tem? Não desconta lá do seu salário um percentual? Na forma que está descrito no regulamento, esses percentuais são 0%, 1% para o beneficiário tipo 2, 2% para o titular e 3% para o beneficiário tipo 4. Nesse cenário, é apenas dizendo o seguinte, os custos com saúde, na forma como está desenhado o seu plano de benefício, não está cobrindo sua despesa. A receita é inferior ao custo do plano. Para trazer esse plano a um nível de equilíbrio, você precisa aumentar a receita. Aonde você vai buscar a receita? Ou você vai reduzir seu benefício, ou você vai aumentar a sua receita. Neste caso, foi mantido os benefícios e buscado qual o nível de receita necessária e suficiente para cada ano, em face de que a evolução da massa de empregados e massa de servidores vai envelhecendo, há uma necessidade maior de cobertura para esses benefícios. Então, você precisa de maior receita. Lembrando que a União congelou o montante de recursos que vai ser distribuído para o tribunal, para o plano para a saúde. Mantendo esse cenário em que não há aumento de recursos da União, você vai ter que aumentar a receita de contribuição. Nessa estrutura, você precisa aumentar, sair de 1% para 1,86%, de 2% para 3,72% e de 3,558%. É simplesmente isso. Não tem nenhuma... É uma questão de matemática, mais e menos. Esse estudo de 1%, ele foi baseado nos últimos 3 anos do crescimento salarial dos funcionários. Ou seja, a gente pegou a base de dados dos últimos 3 anos, dos últimos 4 até dezembro de 2017, com as informações reais de cada um das pessoas e chega-se nesse percentual real acima da inflação. Por isso que quando a gente trabalha em avaliações atuariais, a gente trabalha com valores
reais naquela data do cálculo. Se acontece alguma evolução, ou, digamos assim, um plano de cargos e salários em que altera a estrutura salarial, daí este cálculo ele tem que ser repetido e refeito com base na nova estrutura. Por isso que quando a gente trabalha valores para longo prazo, a gente sempre vai trabalhar a valores da época e a valores reais. Então, de certa forma, a inflação ela é embutida tanto na despesa quanto na receita, porque nos dois lados as inflações correm da mesma forma. As diferenças de crescimento real na despesa é dado pelo crescimento real do aumento de custo real e, no lado da receita, é aumento real nos salários. Daí a gente pode seguir em relação aos outros cenários, porque nesse momento aqui, lembrando sempre que a data base é dezembro de 2017, então os conhecimentos que foram aplicados em relação à situação salarial é naquela data. Tá. Então, o próximo cenário aqui que foi sugerido atualmente é substituir o mecanismo de contribuição. Em vez de que seja percentual, seja substituído conforme a regra da ANS estabelece, por faixa etária e por faixa salarial. Ok? Então, substituindo a regra. Então, agora, vamos entender o seguinte, não existe mais o programa que hoje que vocês têm, substituindo para um novo modelo. Então, o que seria o novo modelo? Continuaria o plano por adesão com abrangência nacional, com a faixa etária, por idade e faixa de remuneração salarial. Continuando com o rol de cobertura ampliada, tá? A acomodação continua sendo um apartamento individual, considerando coparticipações e franquia. Tá? A franquia ali, quando ela está escrita ali, porque vocês pagam um percentual sobre a internação, sobre o custo de internação gerada. Ali ele vai substituir esse modelo por uma franquia. Ou seja, ele vai pagar um valor fixo e vai fazer o seu tratamento, se independente do custo, for gerado 200 mil ou 1 milhão. Ele vai contribuir com o valor de R$200. Ok? Mas eu vou explicar lá na frente. Permanecendo a sua rede atual, com direito de reembolso e obtendo a carência dos beneficiários que forem entrando no plano. Tá? Então, qual seria o resultado deste item? Primeiro qual seria a substituição da regra de coparticipação? Então, teria um percentual sobre o evento realizado de consulta, 30%. Ou seja, se hoje o ProSaúde paga ao prestador de serviço uma consulta clínica de R$100, o colaborador vai pagar R$30 dessa coparticipação. Tá? Então, eu tenho um exame, terapia, atendimentos ambulatoriais e as demais despesas fixadas no percentual de coparticipação de 30%, porém limitada ao teto. Então, o que seria esse teto? Digamos que eu vou fazer uma ressonância magnética, que essa ressonância magnética custa ao ProSaúde R$1.000. Quanto que o colaborador vai participar? Se eu fosse considerar 30%, ele pagaria R$300, correto? Só que não. Estaria limitado ao teto de 150. Então, eu, Glaucio, necessitei de uma ressonância magnética e eu vou contribuir neste evento R$150. Ok? Se eu tenho um hemograma que custa R$2, eu vou contribuir 30% sobre os R$2. Ok? E o segundo fator, que é a internação. Então, por exemplo, eu sei que o ProSaúde hoje, ele tem um percentual de 20% ou 50% sobre o evento internado. Então, digamos, o Glaucio ficou internado 10 dias e houve uma despesa de R$1 milhão. O que o Glaucio vai ter que contribuir com a coparticipação? Se é 30%, eu terei que contribuir com R$300 mil. Ok? É o que hoje entendo que é o programa. Só que aí ele tem a diferença. Este produto, ele pagaria, eu gastei R$1 milhão,
mas o Glaucio só vai contribuir com R$200. Ok? Então eu posso ficar internado 45, 50 dias, gastar 10 milhões, não vai onerar tanto a operadora, como não vai onerar ao bolso de cada um, por esse evento que ele não estava esperando. Somente um custo de R$200. Ok? Só um minuto, deixa eu afinar, eu te dou a palavra. Tá? E qual é agora o pagamento? Qual é a mensalidade que o beneficiário vai contribuir? Primeiro, lembra que lá atrás, quando eu expliquei que o orçamento é R$215, ele continua sendo os 215. Porém, na distribuição, eu sei que eu tenho beneficiário que tem o seu salário entre R$1.000 a R$4.000 líquido. Eu sei que eu tenho um beneficiário, colaborador, que recebe o seu salário de R$1.000 a R$4.000, como eu também tenho um beneficiário que recebe acima de R$25.000. Este beneficiário, ele pode contribuir mais? Esse beneficiário pode contribuir mais? Ou seja, eu gerei o equilíbrio, tanto pelo salário, quanto o que é necessário para cobrir todos os riscos assistenciais do programa. Então, eu tenho que, vamos pegar esse mesmo exemplo. Somente, esse quadro de baixo, isentando os filhos, tá? Aquele beneficiário que não contribui, permanecendo com essa mesma regra. Qual seria o valor que o beneficiário pagaria, por exemplo, aqui, de 34 a 38 anos, onde é a idade média dessa carteira. Então, esse beneficiário que recebe o salário de R$1.000 a R$4.000, ele pagaria R$162 para custear as despesas assistenciais do plano. Tá? E, ao mesmo tempo, aquele beneficiário que tem um salário superior ou igual a R$25.000, ele pagaria por este programa R$425. Ou seja, é praticamente o dobro. Tá? Esse cálculo ele é para gerar o equilíbrio financeiro, tanto para o beneficiário que tem uma renda menor, do que aquele que tem uma renda maior. Ok? O quadro de cima, o que foi gerado? Todos contribuindo. Então, eu vou deixar de pegar o meu filho ali que não contribuía, passar a contribuir do plano. Então, qual é a diferença? Vamos pegar lá a mesma idade, de 34 a 38 anos, num salário de R$4.000 a R$7.000. Ele, de R$174, se todos contribuindo, inclusive o filho, ele pagaria R$154. Então, reduziu aí R$20 mensal para pagar. E quanto que o filho, que não paga hoje, pagaria para o plano, nessa mesma faixa salarial, R$124. Ok? Vamos lá, o mesmo cenário do beneficiário que está com salário superior ou igual a R$25.000. Ele pagaria, todos contribuindo, inclusive o filho. Ele sairia de R$425 para... Ficou pequeno aqui. 1, 2, 3, 4, 5. R$342 para R$303. Entenderam a diferença? Entenderam? Assim, só um minuto. Então, ou seja, o que esse estudo está me dizendo? Todos contribuindo, ou seja, o equilíbrio de quem não contribui sustentaria também aos mais idosos. Ok? Lembrando que tem o diferencial. A coparticipação de internação, ela só vai ocorrer R$200. Tá? Mas o que eu esqueci de falar, eu tive uma internação dia. Eu cheguei na urgência, fiz a minha consulta de urgência e o médico me internou pelaquele dia. Eu vou pagar R$200. Ou eu precisei de fazer uma cirurgia de urgência, tive que colocar uma prótese.
Quanto que o Glaucio vai pagar? Ficou internado 45 dias. Qual é o valor da coparticipação? R$200. Ok? Ficou claro? Eu gostaria que todo mundo entendesse, porque este cenário, ele hoje, maior parte de operadoras de autogestão utiliza essa regra. Ok? O segundo cenário, qual é a segunda pergunta? A próxima pergunta, ela me faz, o limite descontado em folha de 10% da remuneração e o limite máximo de endividamento do beneficiário são compatíveis com as variáveis e remuneração do subsídio do beneficiário com a margem consignável do orçamento? Ou seja, os 10% do limite de endividamento é sustentável ao plano e o endividamento deste beneficiário é sustentável ao plano? Ok? Então, eu tenho ali como resposta. Primeiro item. Há valores gastos que são financiados pela participação que fica superior ao limite da remuneração líquida de 10%. Ou seja, 10% ele é positivamente para o beneficiário, mas não positivamente para o programa, porque deixam uma despesa de curto e longo prazo. E isso também onera o contrato, porque eu tenho que, por exemplo, o mesmo salário anterior, eu gastei 3 milhões. Se eu contribuo com 30% sobre a minha internação, vai onerar para a minha renda familiar, correta? Porque, mais ágil, 10% de 3 milhões. Eu tenho que contribuir com o plano R$300 mil para essa internação que eu utilizei. Eu recebo o meu salário de R$4 mil. Eu tenho condições de pagar R$300 mil ao plano? Não. Então, eu vou gerar um endividamento a longo prazo para o programa. Isso gera equilíbrio financeiro para a operadora? Não. Porque a operadora tem que esperar você pagar para que eles tentam o equilíbrio financeiro. Oi? Esse é o atual. A pergunta que ela está fazendo com o atual. Ela está me dizendo, o atual cenário da operadora, se eu aumentar o percentual de 10%, ou qual é o nível de endividamento que eu tenho? Então, qual que é essa a resposta? Então, a necessidade de financiamento mensal médio de 3 milhões. Ou seja, um endividamento de toda essa massa acima de 10%, que é sobre a sua renda, que não pode ultrapassar da contribuição do seu salário. Eu acho que eu falei besteira. Isso mesmo. Isso? Tá, ok. Então, desculpa, é isso mesmo. Isso gera um déficit, uma despesa a longo prazo para o ProSaúde de 3 milhões. Ou seja, ela tem que esperar receber 3 milhões para repor no caixa e pagar o custo dessa despesa. Ok? E esse nível de endividamento gera, em média, tá, eu estou considerando toda a massa, gera, em média, 6 meses para pagar essa despesa. Tá? Em média. Tem gente que está gerando, eu coloquei um exemplo aqui, que tem gente que vai pagar 18 anos para pagar a despesa. Ok? Então, imagina, aguardar 18 anos para pagar aquele custo que ele fez atualmente. Gera o desequilíbrio, gera o risco atuarial, gera. Ok? Então, não teria como fazer para aumentar, porque se aumenta o percentual, onera a renda familiar do colaborador. Porém, também gera um déficit para a carteira, para o programa do ProSaúde. Alguma dúvida? Não? Ok. Para a transição, quem hoje já deve ProSaúde, continua devendo ou passa uma nova regra? Não. Você pensou nisso? Todo o estudo aqui é calculado pelo valor que foi pago. Então, ou seja, esses 300 mil que eu devo, se mudar o programa, eu vou continuar devendo esse programa. A não ser que seja aí, o ProSaúde, junto aí com a equipe de vocês, resolva isentar. Mas inicialmente não. Eu considerei toda a despesa, todo o evento e esses 300 mil. Ok? Tá? Atualmente ele está contabilizando esses valores.
tá? Mas contabilizando para o valor futuro. Oi? Ah? No estudo com essa hipótese, ver se é viável, talvez, se trocar e isentar quem está pagando. Ok? Se a equipe achar que deve... É relativo, ver qual vai ser o prejuízo, dá para cumprir. Se não dá, Ok. é a matemática. Tá. Aí, o próximo cenário. Aferir os fatores moderadores se estão em vigor, se são compatíveis com o crescimento da despesa. Aferir o valor de moderadores em vigor se são compatíveis com a despesa do programa, identificando a necessidade de ajustes pontuais em relação ao mecanismo de arrecadação do custo e controle do gasto. Então, o que foi considerado aqui? Eu analisei a regra que hoje é cobrada de coparticipação, os percentuais, e analisei o mercado. Então, por exemplo, consulta. O ProSaúde, dentro do seu programa, o beneficiário, o colaborador, tem que contribuir com 30% do evento da consulta. No mercado, está entre 15% ou 30%. Tá? Mas vamos no o que é mais importante, que eu acredito que é a preocupação de várias pessoas, que são o item internação. Então, eu tenho que... O que é hoje? Eu tenho uma internação clínica e cirúrgica, a pessoa contribui com 20%. Correto? O que o mercado faz? Franquia. É isso que eu falei, os R$200. Então, em vez de ele pagar 20% sobre o evento que ocorreu, ele só vai pagar os R$200. Ok? Então, os procedimentos cirúrgicos, oftalmológicos, óteses e próteses, tudo é franqueado. E no ProSaúde, ele contribui com 20% e 40%. Ok? E o estudo da ANS, que vocês recentemente ouviram falar aí, que saiu a norma da regra de 40% de contribuição, onde eu calculei 30%, tudo é 40%, porém, as internações franqueadas. Aí a ANS... veio ao tribunal e isentou, foi lá e cancelou a nova regra de coparticipação, que é onde o mercado está preocupado em onerar tanto a despesa da carteira quanto onerar o contrato do beneficiário. Ok? Mas o ideal e o que o mercado trabalha é com essa frequência de 15% a 30%, com um valor único na internação e com teto. Aqui eu não tenho teto, mas boa parte contribui com teto para que não tenha onerar a renda familiar. E se eu alterar a regra de coparticipação, eu consigo ter o equilíbrio econômico-financeiro do plano? Aí eu trouxe o cenário. Então, para que eu tenha a receita igual a despesa, quanto que eu devo crescer esse valor, esse percentual de coparticipação? Então, deixa eu voltar aqui para usar o exemplo. Eu vou usar o exemplo consulta, que hoje vocês contribuem com 30%, e a internação aqui, internação clínica e cirúrgica, contribui com 30%. Se for utilizar um cenário onde altera só a regra de coparticipação, os percentuais que seriam alterados seria consulta de 30% para 63%. Ok? E a internação clínica e cirúrgica sairia de 20% para 42%. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu vou continuar contribuindo. Eu sou titular, vou continuar contribuindo com 2%. Porém, eu vou deixar de contribuir com 30% quando eu fizer uma consulta, seja no oftalmologia, e vou passar a contribuir com 63%. Ok? Este é um outro cenário também da possibilidade para ser estudado. Tá? Ou seja, seria um reajuste na contribuição de coparticipação de 110%. O próximo cenário seria definir a margem de segurança financeira necessária para compor o fundo de reserva para adequar as configurações do programa dentro do contexto de autogestão da saúde da administração pública. Então, aqui, neste próximo cenário, o colaborador continuaria pagando o seu percentual de 2% de contribuição mensal, e para cobrir o fundo de reserva,
de 145 milhões de 5 anos, teria que aumentar, além dos 2%, 2,68% em 5 anos. Tá? Então, eu gerei mais hipóteses. Se eu fosse criar um fundo de reserva de 10 anos, daria um fundo de reserva de 351 milhões. O colaborador que contribui com 2%, ele passaria a contribuir, além dos 3,47%. Tá? Mas esse cenário aqui continuaria a regra atual e acrescido do seu titular, que é o contribuinte, o colaborador, somente esse percentual para cobrir o fundo de reserva para garantir o risco assistencial do plano. Ok? O próximo cenário. Definir qual o montante de reserva técnica para compor o fundo de reserva, considerando as variáveis de rentabilidade do fundo da aplicação, renda fixa. E mesmo poupança, diante do cenário da queda de juros e reserva de contingência da PEONA. Então, o que seria atualmente a PEONA e o que seria dentro de uma operadora regulada para a ANS? Uma provisão técnica de PEONA, ela significa que é uma provisão de eventos ocorridos e não avisados à operadora. Então, digamos, eu estou lá na capital São Paulo, fiz uma internação, e quanto tempo dessa internação foi apresentado essa conta ao programa ProSaúde? Digamos que levou, em média, levou ali 4 meses. Então, ou seja, a operadora tem que constituir uma reserva para quando esse evento for avisado à operadora, ela já tem o dinheiro em caixa para pagar este evento. Ok? Então, é basicamente isso. Quanto tempo a ocorrência do evento ao aviso à operadora e ao tempo do pagamento dela. Então, quanto eu teria que ter em caixa uma reserva para cobrir esta obrigação que eu tenho com o meu prestador de serviço, ok? Esse item, perante a Agência Nacional, é obrigatório da operadora, é onde a ANS, frequentemente, ela regula e verifica se aquele fundo é coberto ao risco assistencial do plano. Se ele não tem este fundo para constituir esse risco, existe uma intervenção fiscal dentro da operadora, ou a operadora fecha, desculpa, a ANS fecha essa operadora, ou ela obriga a substituir toda a diretoria, ou ela obriga a gerar um plano de ação dentro de 90 dias para que este valor obrigatório esteja em caixa. Ok? Esse item é extremamente importante dentro de uma operadora regulada para a ANS, para que ela mantenha a sustentabilidade do plano. Agora, voltando ao ProSaúde. O ProSaúde tem uma reserva de contingência para cobrir esses riscos. Ou seja, só que ela não está analisando o tempo da ocorrência do aviso. O que ela está fazendo? Ela já está tirando esse dinheiro da reserva para fazer o pagamento, sem ela conhecer quanto tempo eu tenho de eventos que ela ainda não sabe que aconteceu. Ok? Então, se eu fosse constituir uma obrigação de reserva para eu saber, ficar atento na minha obrigação de evento que eu ainda não conheço, qual seria a minha obrigação do fundo de reserva? Então, esse estudo aqui foi baseado por 3 regras, ou 3 técnicas atuariais, e uma que a ANS também ela disponibiliza à operadora de pequeno porte, que é até 5.000 vidas, quanto que ela tem que ter de obrigação? Então, vamos usar a metodologia que é a da ANS. Então, ela fala o seguinte: operadora de pequeno porte, de até 5.000 vidas. Qual é a sua obrigação? Então, digamos que o ProSaúde tem essa obrigação desse cálculo que a ANS determina à operadora. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que usar a média de 12 meses das despesas líquidas sobre 10%. Ou seja, se eu tenho 1 milhão no mês,
de despesa a pagar ao meu prestador de serviço, eu tenho que ter um caixa, um fundo de reserva de 11 milhões, para cobrir meu risco de eventos que eu ainda não conheço. Ok? Segundo item, aí é um estudo técnico-material que o atuário apresenta à operadora, vê se é aderente ao risco dela de todo esse tempo de ocorrência e aviso, para ela cobrir em caixa. Então, vamos lá. A metodologia B é uma técnica atuarial que analisa os seus últimos 24 meses. Então, dentro daquele valor que é coberto, que foi a despesa assistencial do mês que eu tive que pagar, eu teria que fazer uma reserva de 16 milhões para cobrir todo esse risco. E o cenário C, aumentando mais ainda essa cauda deste evento, de 36 meses, eu teria que fazer uma reserva de 16,3 milhões. Lembrando que é só para cobrir evento que o ProSaúde desconhece. Tá? Já não é o evento ocorrido que ela tem que pagar o prestador de serviço. Ok? Aí os gráficos abaixo aqui, eu deixei ele pelo seguinte fato, para mostrar quanto tempo leva ao prestador de serviço avisar o ProSaúde para ela fazer o pagamento. Então, se eu utilizasse a metodologia ANS, ou seja, o ProSaúde fazendo um fundo de reserva de 11 milhões, a ANS voltaria para o ProSaúde dizendo, ProSaúde, você está insuficiente à sua obrigação técnica. Por quê? O item B aqui é PONANS estimado, que é a metodologia. O outro gráfico acima aqui representa os eventos que estão acontecendo. Ou seja, 11 milhões estaria cobrindo uma reserva, descobrindo uma reserva de obrigação. Ou seja, 11 milhões não teria a capacidade de pagar todo este risco que ela desconhece. Aí o cenário B aqui, que é exatamente, o gráfico B representa o cenário B e C. Ou seja, você viu que inverteu. Eu teria uma reserva suficiente para cobrir todos esses meus riscos que ainda desconheço. Ok? Só voltando atrás, eu não deixei aqui, mas só para vocês terem um conhecimento, em média, o tempo da ocorrência do evento, do prestador de serviço, até a presente conta ao ProSaúde para ela analisar ou glosar e pagar, este evento, 40% o ProSaúde desconhece. Ou seja, é natural do ProSaúde? Não, é natural de nível nacional, porque a regra do produto de vocês é um produto de abrangência nacional. Ok? Se fosse só do município ou só do Distrito Federal, aí estaria uma regularidade do prestador de serviço. Então, é o evento onde eu tenho que fazer uma reserva maior, porque eu tenho um produto, um plano de saúde que cobre todo o território nacional. Então, ou seja, 40% das contas o ProSaúde ainda desconhece. Então, se é 1 milhão, eu falar que 400 mil eu desconheço. Ok? O próximo cenário aqui é fazer um fundo de reserva somente para cobrir urgência e emergência. Então, lembrando, continuando o programa que hoje está ativo, né, que hoje vocês têm aí, para cobrir o risco somente de urgência e emergência, terei que aumentar a contribuição do titular em 0,07 para cobrir somente essas urgências e emergências num fundo de 6 milhões. Ok? Aí eu tenho 10 anos, aumentaria 0,16 para constituir um fundo de reserva de 16 milhões. Tá? Que daria ali, para o período referido, obter-se os 6 milhões e 82. E o próximo cenário,
geraram as projeções de 4 cenários aí, que foi analisado pela toda a equipe para tentar entender o que poderia ser sugerido também ao programa. Então, eu tenho aqui, quais seriam as hipóteses? A primeira hipótese que é o que estava sendo alterado aí, a regra previdenciária. Então, para cobrir o risco decorrente ao envelhecimento dessa carteira e a mudança da regra previdenciária, aí colocamos aqui, o servidor do tribunal, a aposentadoria dele seria pelo teto do INSS, alterando a idade do sexo feminino de 55 para 60 e sexo masculino de 60 para 65 anos. E alterando a regra salarial, porque ele vai estar tendo uma redução da sua renda familiar. Então, como seria esse cenário? Então, colocou aqui como exemplo a quantidade de titulares a aposentar no próximo período. Seriam 104 colaboradores, que tenham, nesses 104, daria uma renda média de R$12 mil o salário, que passaria a ter uma renda de 5.645. Então, aí o quadro de baixo, ele mostra... O quadrinho de baixo aqui, ele mostra qual seria esse impacto se mudasse a regra previdenciária. Então, por exemplo, o beneficiário que contribui com 1%, que é o meu cônjuge, esse montante representa 82%, 82 beneficiários, dentro dos 104, sairia de uma renda, de uma contribuição ao ProSaúde de 9.926 para 4.625. Tá? O de 2%, que é de fato o titular, o colaborador, que é o 104, deixaria de contribuir o ProSaúde de R$25 mil por mês para 11.743. Ok? Então, consequentemente, ao longo do período, ao envelhecimento, deixaria ali um déficit maior para o programa do ProSaúde. Tá? Que dá um valor per capita de 204, passaria para R$95. Praticamente aí mais de 50 e poucos % aí de redução no impacto do custo da contribuição para o programa. Tá? E qual seria o ajuste nessa contribuição? Ou seja, boa parte dessa massa ela está envelhecendo, ela está se aposentando, e eu tenho que constituir um valor para permanecer o equilíbrio do plano. Então, o colaborador que contribui com 2%, ele passaria a contribuir com 3,72%. E ao longo do período e dos próximos 5 anos, cada ano sugeriria um percentual de reajuste. Ok? Então, 3,72%, 3,81% e assim por diante. Tá. E se não for alterar a regra de contribuição, somente o fundo de reserva para cobrir este risco da alteração. Ele aposentou da regra do teto da INSS, qual seria esse impacto para cobrir somente esse risco? O beneficiário colaborador que pagaria 2%, passaria a contribuir a mais durante 5 anos, 2,68%. Ou seja, uma somatória aí de 4,68% para constituir um fundo de reserva durante 5 anos de 145 milhões. Tá? O próximo cenário. Aí eu tenho aqui um cenário que eu vejo assim como perfeito, só que não atende à realidade. Que é o que é o perfeito? É aquele que todo mundo quer. O que cada um pensaria em ter? Eu quero incluir meu filho, permanecer ele ativo no plano por longa data. Eu quero que não tenha mais coparticipação. Lembrando que coparticipação, qual que é o fator principal de uma regra de coparticipação? Fazer com que ele contribua e tenha consciência da utilização assistencial dele. De que forma? Que eu vejo que ainda peca muito no mercado. Eu fiz o hemograma, por exemplo, e o hemograma tem validade por 5 meses. Só que aí eu vou de novo
Nesse mesmo mês, eu vou de novo a outro médico, e esse outro médico pede de novo um hemograma. Então, por que eu não apresentar esse hemograma que ainda tem validade? Ok? Só que o que boa parte da população faz? Ignora esse hemograma e faz outro de novo. Então, um fator inibidor da utilização é porque ele tem a consciência sobre a frequência dos exames, as frequências de utilização de forma desnecessária e com que ajude também a contribuir com o equilíbrio econômico do plano. Então, assim, só uma dica que é ideal que a gente analisa. Eu fiz um hemograma recentemente, qual é a data de validade? Todo exame é obrigatoriamente ter a data de validade desse exame. Então, isso ajuda vocês para que não gere uma despesa desnecessária para vocês na sua renda, para um exame que ainda tem validade e também ajuda aí ao equilíbrio do plano de saúde. Ok? Aí, voltando aqui ao assunto. Então, eu não quero regra de coparticipação, fica livre aí a qualquer tratamento e incluir o benefício farmácia e tratamento fora de domicílio, é o que já tem hoje ativo no plano. Então, qual seria este cenário? Então, só para exemplificar, esse quadro aqui ele é muito interessante, porque a gente consegue comparar o nosso comportamento com o mercado. Então, ProSaúde. Qual é a frequência de consulta que o ProSaúde gera no ano de evento? Então, cada beneficiário, ou a média de beneficiário, ele tem uma frequência de consulta de 4 consultas no ano. Ou seja, eu sou um beneficiário, ou eu seja um titular, um colaborador, ou um dependente, ou até um filho. Eu tenho uma frequência de fazer 4 consultas no ano. Entenderam? No mercado tradicional, que é o que é o mercado aqui no plano tradicional, é aquele que não contribui com coparticipação. Qual é a frequência dele? Ele faz 6 consultas no ano. Tá? E no mercado, com plano coparticipativo, que é a mesma regra que tem o ProSaúde, cobrindo uma coparticipação de 30% sobre a consulta, ele faz uma frequência de 4,2. Ou seja, a mesma frequência que o ProSaúde faz, que é cada beneficiário, em média, faz 4 consultas no ano, no mercado, onde um plano coparticipativo também faz a mesma frequência. Porém, aonde tem um ponto de atenção? Vamos lá, a frequência de exame. Se formos analisar aqui, boa parte dessa população do ProSaúde, ele está gerando no ano 27 exames. Ok? Sendo que se eu for analisar um plano coparticipativo no mercado, ele faz 21 exames. Então, ou seja, o ProSaúde, o beneficiário do ProSaúde, ele está fazendo 5 exames a mais do que a população do mercado, aí, regulado pela ANS, faz exame. Por isso que eu falei para vocês, é ideal que a gente analisa, passa a se controlar se aquele exame que eu estou fazendo, ele ainda tem validade para que eu apresente o meu outro médico, ou até mesmo aquele médico. Ok? E qual é a consequência? Também, a taxa de internação. Ou seja, os beneficiários do ProSaúde, dentro de um ano, está internando 27% dessa população, sendo que o mercado coparticipativo gera uma internação de 12%. Ou seja, eu quero internar? Não, não quero internar. Só que eu tenho um ponto de atenção. Por que os beneficiários do ProSaúde têm uma taxa tão elevada, de 30%? Então, assim, voltando lá naquele cenário de estratificação de risco, quando eu falei que é a massa crônica, são 6 mil beneficiários crônicos da idade média de 37%. Será que essa pessoa ela está sabendo se cuidar para que eu não interne de forma desnecessária ou do que eu venho e me interno, eu tenho uma sinusite que é considerada crônica, eu esperei a sinusite atacar para eu ir à minha urgência, e essa urgência internar, e eu gerar uma coparticipação de 20%.
Entenderam? Então, assim, o que é o ideal? Em vez de eu esperar gerar um custo elevado para o programa, gerar uma despesa desnecessária na minha renda familiar, que gera para mim um desequilíbrio, eu esperar acontecer, sendo que eu posso prevenir. Então, o ideal é que eu previne, faça as minhas prevenções, antes que eu tenha que gerar uma internação desnecessária. Até mesmo aquela massa que gera R$18 mil, que é o usuário de alto custo. Se aquela massa, por exemplo, se ela estivesse fazendo o seu tratamento de forma regular e de forma correta, às vezes ele não gastaria 18 mil. Ok? Então, é um item que a gente tem que ter o cuidado, porque esse aqui ele está altamente fora de um padrão de mercado. Uma taxa de internação de 30%. Ok? Então, terapia é natural, porque terapia ela é uma consequência de uma internação ou uma consequência de uma sequela que você tem que se tratar. Então, se a gente analisar 1,5%. Ok? O item do lado aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem as características um pouco diferentes, que é o custo. Tá? Só lembrando que aqui o custo de uma consulta dentro do ProSaúde é em torno de 80%. O mercado 89% de um plano não coparticipativo e o mercado coparticipativo é R$ 75,00. Ok? Então, a análise do custo e custeio aqui com o reajuste, com a projeção de eu deixar a minha livre escolha. Eu quero que meu filho permaneça no plano, ele está 24 anos, eu quero que ele continue no plano, eu não quero regra de coparticipação alguma. Eu quero ter livre acesso à rede de atendimento, sem que eu pague qualquer coparticipação, até mesmo a internação. O que isso altera para o colaborador? Né? O que altera no custeio do plano? Então, assim, é agressivo. O titular aqui, que deixaria de pagar 2%, ele passaria a pagar 7%. Ok? Oi? Isso, bem lembrado. Em 2018. Se eu chegar em 2022, eu estaria já pagando um percentual de 8%. Agora, vamos lá, aqui, que é aquele que depende da minha renda, que é o meu pai, por exemplo, que tem no plano. Ele paga 3%, ele passaria a pagar 11%, 10,54%. Oi? Isso mesmo. Bem lembrado. Lembrando que ainda tem ali a isenção dos filhos. Ok? Então, assim, é um cenário perfeito? Pode até que seja um cenário perfeito. Mas a minha renda familiar suporta pagar esse valor? Se suportar, ok. Entendeu? É um cenário que foi sugerido, que foi solicitado. O próximo cenário. Manter a regra de beneficiário atual, mas... Opa, eu errei. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Inclusão no beneficiário, pais e filhos, ok. Tá. E agora o cenário 2 é só mantendo a regra de coparticipação. Então, estava certo o anterior. O que é o próximo cenário aqui? Continua a mesma regra, eliminando só a coparticipação. Ou seja, o filho completou 24 anos, ele sai do plano. Ok? É a regra atual de regra de beneficiários. Só que altera no plano, eliminando a coparticipação. Então, qual é o cenário? Lembrando que lá é 7. Aqui, só alterando a regra, eliminando as regras de coparticipação, o titular aqui pagaria 6,21 no ano de 2018. Ok? Ou não, permanece na regra de contribuição de 2%. Para fazer um fundo de reserva, para cobrir essa regra que foi eliminada, as regras de coparticipações, terei que alterar, acrescentar na contribuição do titular mais 7,11. Ou seja, ele pagaria 11... Não, ele pagaria
9,11% por 5 anos para gerar um fundo de reserva de 386 milhões para pagar todos os eventos ambulatoriais e internações. Ok? O cenário 3. Estabelecer um teto de custeio ou a possibilidade de um percentual para cobertura integral dos eventos de emergência, de internação cirúrgica ou de procedimentos de decorrência de neoplasia ou imunodeficiência. Então, aqui eu separei. Eu tenho 2 cenários aqui dentro. Só cobrindo o percentual, só cobrindo o evento de urgência e emergência, e um outro cenário só cobrindo o procedimento decorrente de neoplasia e imunodeficiência. Então, o primeiro cenário, só o teto de franquia de R$ 200 para cobrir urgência e emergência. Então, de novo, é a mesma regra. Fiquei 45 dias internado por consequência de uma urgência ou de uma emergência que eu tive. Eu vou pagar R$ 200. Qual é o impacto da contribuição? De 2% do meu titular, eu passaria a pagar, em 2018, 4,42. Ok? Tá. E se eu for fazer só um fundo de reserva? Ou seja, um fundo de reserva somente para cobrir essas urgência e emergência. E os demais procedimentos ambulatoriais estariam cobertos pelas regras de coparticipações atuais. Ok? Se ele usou urgência e emergência, está dentro do fundo. Se ele fez os procedimentos ambulatoriais, ou ele internou, fez uma cirurgia, fora da decorrência de urgência e emergência, segue a regra de coparticipação. Qual é o fundo para cobrir esse risco? 3,77. Ok? Para constituir um fundo de 204 milhões para cobrir esse risco. E o próximo cenário, que é a decorrência de neoplasia ou imunodeficiência. Tá? A mesma regra, uma franquia de R$ 200, independente do tempo que ele ficou internado, por essa decorrência, sairia de 2% de contribuição para 3,73%, ou somente o fundo de reserva por 5 anos, mais 2,70%. Ou seja, durante 5 anos, eu, como colaborador do tribunal, eu pagaria um percentual de 4,70% para constituir este fundo de reserva. Ok? E ali para os demais anos, tá? Digamos que eu tenha a preferência que seja cobrir um fundo de reserva por 30 anos, só por essa decorrência. Então, aumentaria na minha contribuição ao ProSaúde 8,51, ou seja, 2% mais 6,51 para cobrir este fundo. Tá. O próximo cenário aqui é avaliar a possibilidade de estender a cobertura do tratamento oncológico domiciliar no molde do home care. Então, analisando o mercado, quanto que isso impacta no mercado para trazer o programa do ProSaúde. Então, o custo odontológico para cobrir toda essa cobertura aumentaria um custo aí de 36,20 per capita por colaborador e por beneficiário. Ou, dentro de uma expansão do tratamento oncológico, R$ 3.500. Ok? E qual é o impacto deste item? Sairia de 2% do colaborador para 3,08%, ou um fundo de reserva de 1,65%, só para cobrir aí a extensão do tratamento oncológico e home care. Oi? Isso, oncológico, desculpa. E um cenário adicional que foi gerado, alterar a regra de contraprestação do custeio no fator moderador, coparticipação franquia, para a cobertura integral do eventos, de internações clínicas, cirúrgica
e internações originadas por urgência e emergência. Então, o que é o cenário aqui? Substituindo a regra de coparticipação. Então, o que foi gerado? Deixamos a regra atual de percentuais de cobrança de coparticipação, alterando só a regra de internação. Então, em vez de ser um percentual sobre a despesa realizada, pagaria também só R$ 200, independente do tempo de internação e pelo fator da internação. Seria um fator de R$ 200. Ele seria para cobertura integral de eventos, internações clínicas, internações cirúrgicas e internações originadas por urgência e emergência. Tá? Então, aí teria uma franquia de R$ 200. Ok? Aí, embaixo aqui, não há cobrança de coparticipações de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, diálise e transfusão de sangue. Ok? Qual seria o impacto? Sairia de uma regra de custeio de 2% do titular para 3,65%. Ok? E embaixo novamente, só constituindo um fundo de reserva, permanecendo cobrando 2% e altera por 5 anos, o crescimento de 1,65%. Ok? Para gerar um fundo de 89 milhões. Aí o cenário adicional 2. Alterar a regra de coparticipações e custeio, considerando todo o beneficiário contribuindo. Ou seja, deixei a regra que os filhos não contribuem. Agora ele vai passar a contribuir com o plano. Qual seria o valor do custeio? Então, ou seja, vamos lá no ano 2017, ele não contribui. Os filhos passariam a contribuir com 1% e o titular passaria a contribuir com 2,99%. Entendeu? Então, aqui é um cenário onde todos contribuem para o equilíbrio econômico financeiro do plano. Ok? Então, alguém tinha perguntado ali sobre por que não tem esse cenário, ele está aí. Todos contribuindo agora com o equilíbrio do plano. Qual é o cenário 3? O cenário 3 é alterar a regra de contraprestação do considerando... Pessoal, vamos continuar aqui, só para a gente encerrar. Alterar a regra de contraprestação e custeio. Todo beneficiário contribuindo com os mesmos percentuais. E permanecendo a contribuição de coparticipação. Ou seja, continuando sendo todos contribuindo e o beneficiário titular e o beneficiário titular e o beneficiário cônjuge contribuindo com o mesmo percentual. Ou seja, tanto o cônjuge como eu titular, eu pagarei um percentual sobre a contraprestação de 2,47%, e os meus pais ali 4,85% e meu filho 1%. Ok? Este é mais um outro cenário. Estabelecer o comparativo da amplitude da cobertura na legislação vigente e o evento contidos em tais normas, não cobertos pelo plano. Ou seja, qual que é a solicitação? Olhar o mercado e dizer o que o mercado está fazendo hoje, o ProSaúde também está fazendo, ou poderia implementar com que o ProSaúde passa também a oferecer uma outra cobertura. Tá? Então, o que eu verifiquei? Um programa de gerenciamento de doentes crônicos, para analisar aqueles 5 mil beneficiários, que já está gerando um custo de R$ 159 mês, que ele não está sendo cuidado para que ele não onere o contrato, ou ele não passa um período a ser um alto custo. Ou seja, uma sugestão aqui
ter um programa de gerenciamento de doença crônica. Qual é a finalidade desse programa? O objetivo é acompanhar, monitorar esse beneficiário, visando o controle desta doença, evitando complicações e a possibilidade de melhoria na qualidade de vida do mesmo. E o outro item é ações para identificar e classificar e oferecer à população idosa de acordo com a sua condição de saúde. Então, eu estou ali idoso nesse plano, eu também estou onerando as despesas e o equilíbrio econômico-financeiro. Então, um programa para que eu possa fazer um cuidado com este idoso. Ok? E pronto. Eu agradeço a todos pela atenção. Sindjusdf